Boa noite, estamos só aguardando nossa convidada entrar. O meu nome é Vael de Oliveira, eu sou psicóloga clínica e sou técnica administrativa no Hospital de Clínicas, no Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. E faço parte do projeto Você Importa, do UFPR Convida. É um programa institucional vinculado ao gabinete da reitoria e coordenado pela professora Liz Sobol. A nossa programação é possível de ser seguida no nosso site, né? Convida.ufpr.br, tanto no Instagram, também no Instagram e no Facebook, @UFPR Convida. Hoje a nossa conversa será com a professora Tatiana de Sá Rieschi, que é pós-doutora em Psicologia Evolutiva, doutora em Ciências Médicas na área de Neurologia, mestre em Educação e graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. É professora do Departamento de Psicologia e da pós-graduação da UFPR e é coordenadora do Laboratório de Neuropsicologia da Universidade Federal do Paraná. O nosso tema, como já foi colocado agora há pouco, né, pela Tatiana, vai ser jogos de tabuleiro e saúde mental, efeitos sobre adultos e crianças. Então, estamos aguardando a professora Tatiana entrar. Acredito que daqui a pouco ela pede autorização, né? Pede a solicitação para participar da live. O projeto Convida, a UFPR, né? O programa Você Importa, ele já é um programa que vem sendo desenvolvido há um bom tempo na Universidade Federal do Paraná. Deixa eu só ver se a professora já fez a solicitação de participação aqui. Ainda não. Só um minutinho, estamos com um certo problema técnico. A professora não está achando como estando ao vivo. Eu quase não consegui entrar agora há pouco, porque tem uma rede de internet bem boa, mas deu algum problema, provavelmente porque o horário normalmente costuma ser um horário de sobrecarga. Tivemos problema para conseguir entrar. Então, estamos aguardando um pouquinho. Talvez a professora também esteja tendo um problema com a rede dela, assim como eu tive agora há pouco um problema com a minha rede. São todos bem-vindos. Temos tido uma série de atividades ligadas ao Você Convida, porque em tempos, né, nesses tempos estranhos, nesses tempos diferentes que caracterizam a pandemia, esse tempo inédito também na vida de todos nós, né? O laço com as atividades da universidade, para aqueles que estudam na universidade, ele é fundamental. E preservar o laço da universidade com a comunidade, né, em geral, também é fundamental. Então, além de uma proposta de informação,
nas diversas atividades desenvolvidas pela universidade, né? Pelo Você Convida, nas diversas modalidades. Nós temos tido atividades ligadas à comunidade em geral, nós temos tido atividades ligadas à participação de alunos, à participação de técnicos, da própria universidade, a participação de professores. Temos tido diversos pequenas inserções também nas nossas redes do projeto, com informações que julgamos importantes e fundamentais também para poder enfrentar esse momento. Bom, enfim, temos tido diversos formatos e tentado fazer frente a temas que a gente tem, de nossa parte, entendido como fundamentais. A professora entrou finalmente, que bom. Entendemos como fundamentais. Só um minutinho. E, além de outros temas sugeridos pela própria comunidade. Agora a professora já está entrando, que maravilha! Boa noite, professora Tatiana. Que susto, né? Faz parte. Claro É que assim faz mesmo. parte. É assim mesmo. E Eu assim a gente... também me dei um susto com o meu problema de rede, mas felizmente deu tudo certo. Bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada. Bem-vinda com a contribuição que puder trazer para as pessoas que estão nos assistindo. Estamos nesse momento em 24, com 24 pessoas visualizando. E então, eu já fiz a sua apresentação, de acordo com os dados enviados, né? E as pessoas já sabem o tema, e agora a palavra é sua. É muito interessante. A gente tem feito bastante, conversando bastante, mas na verdade é imprevisível, né? Essas coisas são Totalmente. imprevisíveis, né? A hora a gente sai, daí é, é um jogo, isso é um jogo, está sendo muito É verdade. lúdico, está sendo É muito verdade. lúdico essas experiências, né? E acho que a gente Já tem que levar estamos vivendo o tema, né? com certeza. Acho que a gente tem que levar por esse lado mesmo. E acho que todo mundo, sabe? Professores, alunos, técnicos, a gente tem que levar com bom humor essas coisas, né? E porque eu acho que a gente vai estudar isso na sociologia, em todas as áreas das ciências humanas, a gente vai estudar porque é muito interessante de ver como que a gente entra na vida das pessoas, na intimidade das pessoas, na casa das pessoas, e é bicho que passa, é filho, é Cachorro que late, fantasia. criança que grita. E é isso que tem que ser mesmo, entende? É isso que tem que ser mesmo, porque a gente está vivendo uma nova era, a gente está vivendo um novo tempo. E que essa intimidade não vai se dar, não está se dando pelo abraço, pelo beijo, né? Mas está se dando por isso, por eu entrar na sua casa, as pessoas que estão me assistindo me permitirem entrar na sua casa, vocês entrarem na minha casa, eu acho que é isso que é uma nova intimidade, né? E é Por muito essa legal, é muito legal. interação pelas palavras também, né? Certeza, pela imagem, né? Já que a gente não tem cheiro, já que a gente não tem pele, acho que a gente tem Toque, né? a gente tem um outro tipo de intimidade, que é essa intimidade visual, né? Auditiva, é um outro canal mesmo. Nós estamos nos relacionando afetivamente por um outro canal. E eu acho que o jogo também tem isso. Nosso tema hoje é a questão do jogo, são canais de relacionamento, são formas de relacionamento alternativas, né, suplementares. Nós estamos aumentando os nossos canais de contato, os nossos canais de comunicação. É verdade. O que foi me pedido para falar hoje, né, aqui nesse grupo da universidade, então nós temos alunos, professores, técnicos, né, pessoas que são, enfim, da comunidade,
e todos entristecidos, muito entristecidos hoje, né? Hoje é uma semana muito triste. Todo período é um período triste, mas acho que especialmente essa semana com a marca histórica dos 100 mil, né? Nós estamos aí Triste marca, né? triste marca, né? Nós estamos vivendo aí uma época muito triste. Quer dizer, estamos todos conseguindo sobreviver, tentando a busca da saúde mental, da saúde física, né? Porque a gente é difícil a alimentação, é difícil o exercício físico, é difícil a falta que nos faz, né? O trabalho, a movimentação, mas em busca também da saúde mental, com uma fase tão difícil, com tantas perdas, com tanto luto, né? O país está em luto, o mundo está em luto, e vários lutos. Então, eu acho que o jogo, e eu venho falar aqui por um grupo inteiro de pessoas, um grupo bastante grande de pessoas, né? Que é o Interlúdico Lab, que é o laboratório de intervenção terapêutica lúdico-cognitiva. Nós montamos um projeto, montamos um laboratório. Eu nem sabia que o laboratório existia. E faço parte da universidade, foi uma surpresa. Mas é bem recente também, é bem recente. Na verdade, o Interlúdico Lab é um laboratório que surgiu dentro da psicologia. Na verdade, a gente está assim mediando. Nós temos o pessoal de design, né, a professora Daniela Munhoz, temos o professor Luciano da informática, temos vários alunos de graduação, pós-graduação, extensão, iniciação científica, doutorandos, mestrandos. Então, é bastante, e voluntários, é um grupo bastante grande, e nós temos uma parceria com uma empresa de jogos pedagógicos, que é a IDEA, em que nós montamos o laboratório de jogos para estudar as evidências do jogo, porque que nós sabemos que o jogo de tabuleiro é apaixonante, é um instrumento lúdico, um instrumento de sonho, né? Porque o jogo, ele tem isso, o jogo em geral, ele te coloca em vários ambientes de fantasia, né? Então, se eu quero hoje jogar com bichos, eu vou para um setting de bichos. Se eu quero jogar com avatares, se eu quero jogar com... Eu vou... dragão, A o meu cena que personagem. o livro cumpria anteriormente, não é? Exatamente, é um complemento, na verdade, né? E ele nos proporciona esse momento lúdico, esse momento light, esse momento clean, esse momento gostoso, esse momento fantasia, que é tão importante para nós, né? Que é tão importante para nós em todos os momentos e mais ainda neste momento de saúde mental. O jogo de tabuleiro, ele ainda tem uma questão que é a promoção da questão cognitiva. Isso é uma outra coisa que a gente está estudando muito, né? Que é como que você pode usar o jogo de tabuleiro como um instrumento, uma ferramenta de aprendizagem. Por isso foi montado um projeto de extensão chamado Bora Jogar para Aprender, que foi um projeto agora da chamada da Covid-19, porque nós ficamos muito preocupados com as crianças que até então estavam sem aula, né? E principalmente com uma parcela, que é a parcela das crianças de 4 a 6 anos, que é muito mais difícil ficarem muito tempo numa tela de computador, quer dizer, já é mais difícil você entrar com a metodologia virtual de aprendizagem formal para essas crianças, além de que a educação infantil estava completamente abandonada. Vai ser o último dos níveis, né, que deve retornar e que deve ter aí um retorno nesse novo normal. E o que acontece? A gente ficou muito preocupado, essas mães relatando para a gente que estavam com essas crianças, meu Deus. E uma outra coisa que eu acho importante, sabe, que eu acho que a gente precisa falar no Brasil, que é a reserva cognitiva. O jogo, ele traz uma reserva cognitiva. Essa reserva cognitiva, professora Tatiana? Por exemplo, porque as pessoas não sabem o que é, né? Claro, é um termo que a gente está trabalhando, está pensando nele, porque, veja, a gente não precisa só da escola para aprender. Claro que a gente precisa da escola para ter o conhecimento formal e tal, mas a gente não precisa só da escola. Existem outros instrumentos de aprendizagem, de interação, e o jogo de tabuleiro é um deles. O jogo de tabuleiro, ele permite que você interaja nesse mundo e adquira muito conhecimento, muita informação e um exercício cognitivo, um exercício intelectual importante.
este exercício cognitivo que nós fazemos de memória, de atenção, de frustração, né? Ele é uma reserva cognitiva, uma reserva pessoal que nós vamos usar, inclusive, depois, posteriormente, na aprendizagem formal na escola. Então, não apenas em termos de experiência, mas então de informação, mas também de experiência. Exatamente. É muito comum a gente escutar os pais falarem assim: ah, esse jogo aqui eu não vou levar, porque meu filho não é bom nesse jogo. Uau! É aí que nós temos que levar o jogo, é aí que o jogo ele entra, né? Ah, meu filho não tem muita paciência para jogar esse jogo. Olha aí a dica tá bem. É a hora da gente pegar esse jogo e é a hora da gente jogar. Por quê? Porque o jogo, além do desenvolvimento cognitivo, ele aumenta o nosso limiar de frustração, ele provoca... Era isso que eu ia perguntar. Claro, um autoconhecimento. Ixi, eu não sou boa nisso, eu sou boa naquilo, né? Eu não sou boa, mas eu vou investir nisso. Então, o jogo, ele promove um crescimento, né? Uma potencialização naquilo que eu já sou bom. Então, eu sou bom de memória, eu sou bom de rapidez, eu sou bom de vocabulário, eu sou bom de lógica, né? Mas ele também é capaz de promover aquilo que eu não sou bom, que é tolerância, que é alguma função cognitiva, que é paciência, né? A própria interação com o outro, embora não faça. Nesse momento tão importante, né? A questão da empatia, de eu esperar a vez do outro, o lugar do outro, né? Então, o momento do outro, agora é a sua vez, agora sou eu. A gente quer muito estudar uma teoria dentro da cognição social, que é a teoria da mente, né? Para você jogar o jogo de tabuleiro, você tem que se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é muito importante, inclusive para a vida social, né? Como é que o outro se sente? Exatamente. Como é que o outro se sente nesse momento tão difícil? Como é que o outro se sente com uma perda ou com ganhar alguma coisa, com perder? Então, o jogo ele também é capaz de promover esse processo de empatia, que é importante se colocar no lugar do outro. Uma das habilidades necessárias para o desenvolvimento da empatia, numa criança, num adolescente, num adulto, é se colocar no lugar do outro. E o jogo, quando você está jogando o jogo de tabuleiro, se você não se colocar no lugar do outro, você você não vai fazer a tua jogada certa, né? Você tem que esperar. Você tem que lembrar da regra, você tem que esperar que ele tá respondendo a uma regra e que eu tenho que respeitar. Então, assim, é muito interessante. O jogo de tabuleiro, ele tem que ser resgatado hoje como um instrumento, uma ferramenta de autodesenvolvimento, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento emocional, né? E principalmente nesse momento que a gente está agora. Porque... Professora Tatiana, eu só gostaria de pedir um pouquinho, porque eu li uma mensagem agora há pouco que uma das pessoas da equipe nos mandou e eu esqueci, né? Claro, de dizer para as pessoas, esclarecer que as pessoas podem nos fazer perguntas, é só escreverem aqui, né? No espaço da escrita, a pergunta que quiserem fazer. A professora Maria Virgínia, por exemplo, acabou de fazer uma pergunta, e eu já perdi a pergunta dela, mas eu já acho. Minha primeira experiência. Não, deixa eu ver. A gente nunca esquece. Aqui, Primeiro a gente nunca esquece. Maria Virgínia Filomena Cremasco perguntou o seguinte: já falaram do vício? Quais riscos? O que fazer? Do vício? Do vício. E acredito que do vício do jogo. Sim, sim. E que eu acho que pode até ser num momento posterior, daqui a pouco na nossa fala, porque eu acabei interrompendo seu pensamento apenas para esclarecer as pessoas que elas podem fazer perguntas aqui pelo bate-papo. Por favor, continue, peço desculpa. Não, eu acho que a professora Virgínia traz uma coisa muito importante, que é o mau uso de qualquer instrumento, né? Ou a forma patológica do uso. Aquilo que a gente diz, uma faca. Ela está esclarecendo aqui assim, comum em adolescentes, ou seja, todos vemos os adolescentes.
uma faca, ela é ruim por si horas mergulhados nos jogos virtuais. A gente fala assim, por exemplo, um instrumento, uma faca, ela é ruim por si só? Não, ela não é ruim por si só, né? Uma faca, ela pode ser usada para cortar um alimento, mas ela também pode ser usada para matar. Quer dizer, ela não está em si, né? O instrumento ruim não está em si no instrumento, mas no mau uso desse instrumento. E o que acontece? Hoje, nós temos a ideia, né? A mais forte ideia do jogo é o jogo eletrônico, é o videogame, né? Mas hoje nós temos um momento de resgate de que não é só o videogame. O videogame é legal, ele é importante, ele traz nele um conteúdo, né? Imagético, uma coisa muito mais forte, ele tem um apelo, né? De imagem, de som. Mas nós estamos num processo de gamificação. E a gamificação, ela é muito mais ampla, né? Nós temos a gamificação, inclusive, nos métodos de ensino, nós temos nós estamos acessando novamente os jogos de tabuleiro. A questão do vício do jogo de tabuleiro, ele é muito mais difícil. E vou dizer para vocês por quê. Porque o jogo de tabuleiro, ele tem um tempo mais limitado, ele tem um grupo mais limitado, né? E ele tem um começo e meio e fim mais demarcado. Então, de maneira geral, o começo e meio e fim desse jogo, ele limita, quer dizer, você pode até, por exemplo, no jogo de RPG, você pode ficar muitas horas, mas mesmo as muitas horas, ele tem uma organização, né? Se para, se dá um intervalo, ele é bem diferente do jogo, o jogo eletrônico, né? Então, o jogo de tabuleiro, ele tem uma função muito mais, ele tem menos chance, ele tem uma margem menor desse uso inadequado, ou dessa margem que a gente vai chamar de patológica, né, do que o próprio jogo eletrônico. Perfeito, é uma diferença importantíssima, exatamente. Porque as pessoas estão fazendo algumas perguntas relacionadas aos jogos eletrônicos. Acho que é importante tornar a esclarecer que a nossa proposta de discussão, né, agora, hoje, eu fiz uma bobagem, que só um minutinho, achei você de novo, professora. Que a nossa proposta... Não me perca. Não, mas o importante é não desligar a live. O resto tudo a gente ajeita. A nossa proposta é justamente falar sobre o jogo de tabuleiro, os jogos de tabuleiro, né? Você poderia esclarecer o pessoal um pouquinho, então, sobre a questão dos jogos de tabuleiro? Quais são, o que é que... Porque eu acredito que nessa geração talvez tenha gente que não jogue jogo de tabuleiro. E é uma pena. Né? O que é uma pena. Eu acho que até que sim, eu acho que a gente está vivendo um resgate, né, dos jogos de tabuleiro. A área da saúde e a área da educação, ela não abandonou o uso do jogo tabuleiro, ela continua usando ela como uma ferramenta terapêutica, né? E que, por isso que nesse momento a gente tem falado tanto no jogo, porque ela tem sido muito importante para os pais, por exemplo. Os pais que dizem assim, nossa, eu virei professor do meu filho agora, né? Então, a gente até tem falado no projeto Siricutico, que é um projeto que a gente também tem desenvolvido de orientação para pais. Poxa, virei professor do meu filho. Pois é, mas eu também posso desenvolver a aprendizagem do meu filho de uma forma lúdica, de uma forma bastante tranquila e relaxada, através do jogo de tabuleiro, né? O jogo de tabuleiro, ele tem uma mecânica, ele foi construído, pensado num conjunto de regras e numa sequência, numa ordem de ações, né? E que vai uma lógica, exatamente, uma sequência, uma lógica de ações que vai trazer um reforçador ao final. Então, o que caracteriza, né, esse componente do jogo é o uso de algum material, que a gente pode pensar nos belíssimos materiais de jogos que a gente tem no mercado, né? Inclusive a gente tem trabalhado com os jogos da ideia, que são jogos terapêuticos, mas a gente pode pensar no papel, no lápis, inclusive material reciclado. A gente tem pensado em fazer estudos com materiais reutilizáveis, né? Ou jogos que a gente chama de blank games, que são os jogos em branco, no qual as pessoas montam os seus próprios jogos, né? Então, games como jogos em branco, que interessante!
A gente tem pensado muito em já existem no mercado, a gente quer desenvolver aqui no mercado brasileiro, né? É uma das propostas nossas, justamente para que a gente construa o nosso jogo e que a gente possa colocar o ambiente que a gente quiser, e aí a gente pensa até um pouquinho em Paulo Freire, né? Porque assim, se eu moro num centro urbano, se eu moro numa área rural, se eu moro numa determinada comunidade, eu coloco a minha realidade nesse jogo. E ela fica muito mais impactante, ela fica muito mais forte. Então, ele pode ser utilizado hoje por esses pais que estão tão preocupados, né? E que a gente tem tentado acalmar, tentando tranquilizar, de que o importante é muito mais o vínculo, muito mais o acesso à confiança, né? A tolerância, a afetividade, e o jogo nos traz isso. Então, o jogo tem uma mecânica, tem um processo, ele é pensado em materiais, e hoje, por isso que o Interlúdico Lab surge dentro da universidade, para dar evidência ao jogo. Então, a gente sabe que o jogo X serve para trabalhar tal coisa, ou utiliza tais ferramentas. E será que é verdade? Será que é um jogo que precisa disso? Será que é um jogo que precisa de memória? Será que é um jogo que você olha para aquela figura mais rapidamente, menos rapidamente? Por isso a gente tem trabalhado numa equipe interdisciplinar, para dar evidência ao jogo. Né? O professor Luciano, do Departamento de Informática, vem justamente com o laboratório da Imago, vem para contribuir nesse sentido. Quando você olha uma figura, quando você olha, para onde você olha mais? Né? Para onde você permanece mais? O que a gente tem que colocar, facilitar a compreensão? Hoje, uma das coisas muito interessantes que o jogo gera hoje nos adolescentes é a preguiça de ler as regras. Preguiça. Os jovens têm preguiça de ler regras, porque as regras do jogo de tabuleiro precisam ser dominadas. Elas não podem. Você não vai na tentativa e no erro como você vai num jogo virtual. O que implica acontece? Uma outra posição, né? Exatamente. Você tem que ter tolerância, você tem que ter paciência, você tem que aguentar, é chato, mas você só vai jogar se você dominar as regras. Então, assim, começa desde aí o planejamento da evidência, o planejamento dos cuidados que você tem para montar um jogo, né? Isso tudo, gente, é muito pensado. Muito pensado. E o que recoloca, desde essa perspectiva, a própria ideia do laboratório, né? Tem duas perguntas aqui, porque eu tenho que prestar atenção nisso, né? Duas perguntas sobre que alguém pergunta, deixa eu ver se não tenha, é um perfil que não é pessoal, mas quais foram os últimos jogos de tabuleiro que vocês jogaram? Essa era uma pergunta marota. Uma das pessoas da equipe lembrou também o pessoal sobre o podcast do Laboratório de Neuropsico da Universidade, lembra? Tá? Que é o Ciricutico Podcast. Está pedindo para conferir, lembrar. Colocou também o link no Spotify, né? Nós estamos no Spotify. Que é o do podcast. Exatamente. Ciricutico. Isso mesmo. A Bia Costa Longa, por isso que eu disse, eu tenho que ler algumas das perguntas. A Bia Costa Longa diz assim, que em Campinas tem a Eco Brinquedoteca, que é sensacional e que eles constroem jogos na Eco Brinquedoteca, tá? E a Mariana Musolon, ela manda um recado, que estão desenvolvendo, né? Ela diz, olá, professora Tatiana, estamos desenvolvendo no HC, lá no Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal, um jogo de tabuleiro para crianças com dermatite atópica. Ou seja, esse processo é um processo muito legal. A gamificação, né, que hoje a gente fala em gamificação em vários ambientes, em vários momentos, é um processo muito legal. Ele é ilimitado. Qual é o papel da universidade, ao meu ver, ao nosso ver, né? E o papel
obrigatório como o interlúdico, é dar evidência, né? Os jogos, eles são... Mas a gente precisa dar evidência aí, numa época que não adianta dizer que a cloroquina funciona. A gente tem que provar que a cloroquina funciona, né? Não Exatamente. Não adianta adianta eu dizer, afirmar, né? Isso não não é científico. eu dizer que um jogo funciona para outra coisa. Eu tenho que provar que ele funciona, né? Então, o papel da universidade hoje é dar evidência a uma coisa que nós usamos milenarmente, que são os jogos. Então, assim, alguns jogos realmente precisam de uma comprovação, de um controle de variáveis, de um controle para que a gente possa usá-los com segurança, a fim de que ele se transforme num material terapêutico, né? Nós não podemos mais utilizar um material e dizer assim, ah, esse material serve para tal coisa porque ele é bom. Não, claro que sim. Isso a gente pode fazer todos os dias, mas a universidade não. A universidade, o papel dela é justamente trazer evidências de um material, né, que a gente valoriza demais. Então, além dele ser um material bonito, lúdico, colorido, fofo, querido, amado, ele tem que ser tecnicamente forte, tem que ser tecnicamente estruturado, né? Com isso ele passa a poder funcionar como um instrumento, Uhum, né, de uma uhum. série de intervenções, porque, claro, o que você estava fundamentando agora, professora, é a questão das evidências, é uma palavra que está na crista da onda hoje, né, nesse contexto que a gente está vivendo, ou seja, evidências sobre aquilo que é a nossa experiência, né, que a empiria, que a nossa experiência já nos diz milenarmente, né? Claro, claro, com certeza. Então, assim, são os esforços que a gente tem hoje, né? Transformar as coisas. Quem perguntou que jogo de tabuleiro você jogou ontem? Olha, eu joguei o final de semana pelo menos uns três. E sou apaixonada por jogos de tabuleiro. Outra coisa que é bem legal do Interlúdico Lab é que ele é uma parceria com algumas empresas, como a Jogarta, por exemplo. A Jogarta, nós temos empresas aqui em Curitiba já, como uma tendência mundial, que abrem espaços, né, para que as pessoas joguem os jogos de tabuleiro. E a Jogarta é composta por um grupo de pessoas, mas o Fernando, né, e o Rafael Lodge, que fazem parte do nosso laboratório, são pessoas que trabalham via educação. Então, o Fernando está fazendo, inclusive terminando a pós-graduação dele nessa área de educação e jogos, né? E a gente, inclusive, desenvolveu um projeto chamado Cocoruto, que é um programa para crianças e para Só um famílias. pouquinho. A professora Maria Virgínia estava pedindo exatamente isso. Ela perguntou quais são essas evidências. Poderia dar um exemplo do projeto de vocês? Por favor. Claro, por exemplo, a gente tem eu vou terminar O falando do Cocoruto, por exemplo. O Curuto, ele é um projeto de extensão da universidade em que nós estamos preocupados com as crianças e com as famílias. Como os nossos alunos não têm mais contatos, a gente não está tendo contato direto com as crianças, que era uma coisa que nós tínhamos através da clínica de psicologia, né, da UFPR, nós estamos entrando nas casas dessas pessoas e interagindo com essas crianças e seus pais e seus responsáveis, né? Servindo de modelo, uma forma de mostrar como que você pode utilizar um simples jogo, um jogo muito simples, para trabalhar frustração, para trabalhar ansiedade, para trabalhar tolerância, para trabalhar empatia, para trabalhar, inclusive, né, a questão das relações. E esse projeto tem funcionado muito bem, a gente tem gostado bastante desse projeto, uma semente que vem surgindo, porque eu acho que vai ser uma nova ferramenta que nós vamos ter a partir desse novo normal aí, né? É Então, verdade, é vamos ter que verdade. desenvolver ferramentas para atingir diversas populações, para que a gente possa dar continuidade, né, no apoio, no trabalho com essas famílias, né? Respondendo à pergunta que foi feita, as evidências são evidências, por exemplo, vamos dizer que a gente queira usar um jogo para trabalhar habilidade social. Então,
eu quero trabalhar habilidade social com crianças. Nós temos o Guilherme Brandt, que é um colaborador da Letras, que trabalha com a gente, desenvolveu um jogo de RPG para adolescentes, para trabalhar habilidades sociais. Vou dar um exemplo claro para vocês. Muito bem. Então, eu quero trabalhar comunicação, trabalhar autoconhecimento, trabalhar tolerância. E eu digo que este jogo é um jogo maravilhoso e que trabalha habilidades sociais. Qual é o papel da pesquisa? Qual é o papel da ciência? Vamos provar que isso acontece, né? Eu não posso dizer para os educadores, olha, usem esse material, porque ele trabalha com habilidade social. Eu tenho que provar. E aí é que as evidências vêm. Nós vamos controlar grupos, nós vamos controlar resultados, e é muito interessante porque o projeto do Interlúdico Lab ele tem uma parceria com o Convida. Logo um pouquinho antes da gente entrar na pandemia, nós estávamos prontos para dividir espaço com o Convida, de maneira a montar um laboratório de jogos na Santos Andrade, num prédio histórico, que seria aberto à comunidade, seria aberto aos alunos, seria aberto aos técnicos, seria aberto aos professores, né? E, ao mesmo tempo, nós estaríamos coletando informações sobre os jogos que estariam disponibilizados, como uma forma de coleta de evidência. Então, é esse controle, é esse cuidado, né, que a gente precisa ter, tá? Esse cuidado em relação à questão das evidências e de poder mostrar, por exemplo, para os professores como e de que, né, como que a afirmação ela se concretiza, como ela se dá. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto na educação como na saúde, né? Existe uma tendência, inclusive na área da saúde, ao uso do jogo, né? Como a colega colocou, por exemplo, no HC, que está sendo feito, né? Etc, etc. Então, a gente tem que ter um cuidado, não dá para sair usando material por aí, né? E achando que, do mesmo jeito que a gente não pode sair por aí tomando cloroquina e achando que tá fazendo efeito. A mesma coisa é o jogo. A gente precisa dessa evidência, a gente precisa desse cuidado. Porque eu estava ali escutando e me lembrando, por exemplo, eu sou de uma geração em que a gente brincava o tempo todo, jogava muito e brincava o tempo todo, brincava na rua. Sim. O tempo. Quando não estava na escola e não estava lendo, era o tempo todo. Mas isso é daquela ordem da experiência, professora, que você se referia agora há pouco, né? Completamente diferente. Reproduzir isto que contribuiu para a psicomotricidade, contribuiu para a memória, contribuiu para juízo crítico, para avaliação de uma série de circunstâncias, para teste de situações, avaliação de situações para poder estabelecer determinados comportamentos e assim por diante. Quer dizer, aquilo que nós tivemos como treino na minha geração, claro, ao vivo e a cores, a proposta é reproduzir isso em determinadas condições para poder estudar. Exatamente, exatamente. E transmitir. Exatamente, exatamente. Eu acho que é. E a gente tem um problema muito sério no Brasil, que até muito pouco tempo atrás a gente só importava jogos. Né? Há muito pouco tempo atrás, a gente só no Brasil tinha os jogos que eram os jogos padrões, meia dúzia de nomes de jogos que eram de décadas, né? E se vocês lembrarem, muito feios. Jogos muito feios, muito mal feitos, com material muito mal elaborado, com material muito mal feito. Hoje nós temos uma proposta nacional, né, de grupos nacionais, de empresas nacionais, além de criar jogos, né, um cuidado muito grande com o material dos jogos. Então, eu acho que a nossa população merece isso. Né? Eu gosto de citar a IDEA, porque a IDEA é uma empresa de jogos pedagógicos, de jogos de trabalho terapêutico. Eles têm jogos que foram premiados internacionalmente, nacionalmente e internacionalmente. Por quê? Porque se cuida do material, se pensa na questão ecológica, nos cuidados, né, com a produção desse material.
E isso é muito recente, né? A gente aí que acompanhou, se você pensar nos jogos no Brasil há 10 anos atrás, nossa, quando a gente saía, a gente buscava jogo para trazer para o Brasil, né? Porque Sim. aqui a gente só tinha um pouquinho assim, que algumas lojas vendiam e que era aquilo repetindo o tempo todo. Hoje não, hoje a gente tem uma indústria enorme, ainda muito caro, porque a importação no Brasil, e por isso que o mercado brasileiro tem que crescer. Nós temos um pouco ainda de importação. Nós temos uma impostação muito cara, né, dos jogos, e por isso que a indústria brasileira tem que crescer. E tem que crescer com esses jovens que nós temos, tem que crescer com essa criatividade brasileira, tem que crescer com esse com esse espírito brasileiro que a gente tem, e eu tenho certeza que não só a gente vai dominar o mercado brasileiro, como dominar o mercado internacional, né? Agora, para isso nós precisamos de estudo. Isso não é só fazer por fazer, mas é fazer com cuidado, né? E para isso está a universidade. A universidade está aí para isso, para que a gente possa dar a essa área de conhecimento, né? Esse cuidado, essa evidência, esse estudo, essa pesquisa, né? Para isso que nós estamos, para transformar o jogo numa coisa de grande confiança. Porque esse é o espírito da universidade, e principalmente da universidade pública, né? Tem mais perguntas. Tem duas, pelo menos assim. Qual o contato do Interlúdio Lab? Gostaria de ter mais informações. Alguém pedindo o contato do Interlúdio Lab. Nós passamos para vocês, mas eu posso falar. Bora jogar, bora jogar para aprender, @ufpr.br. Tá, isso é só a pessoa correr a barra aqui, porque o endereço está ali em cima. Tá? As meninas já repassaram. Um outro especificamente, @ufpr. Perfeito, perdão. Alguém pergunta assim: acho que o jogo que todo mundo tem em casa no Brasil é o baralho. Falando sobre o bom uso e o mau uso dos instrumentos, quais seriam os melhores jogos para jogar com o baralho? É uma pergunta. Gente, nós temos uma literatura especializada para o uso do baralho como um jogo presencial. É muito legal, né? Então, existe toda uma literatura, que depois eu até posso passar, existem pesquisas, estudos, que trabalham com o baralho, no trabalho da lógica, no trabalho da memória, no trabalho da atenção, né? Porque ele é um material muito rico, ele visualmente é muito rico, né? Então você tem lá, nossa, você tem inúmeros jogos, inúmeros processos, mecanismos que você pode usar apenas com as cartas de baralho, né? E depois posso passar a literatura, mas é muito legal. E tem uns que são extremamente difíceis, e outros que são mais acessíveis, né? Que são mais acessíveis à população em geral. Tem existe o potencial do uso para crianças, inclusive, né? Então, para adolescentes, para a população idosa. Veja que a gente fala tão pouco da população idosa, a gente está vendo a população idosa muito reclusa, né? Ela está reclusa. Nesse momento, sobretudo. Exatamente. Falando muito sobre isso. Então, a gente precisa fazer a população idosa trabalhar, estimular esse cérebro, estimular essa memória, né? E o jogo é uma coisa extremamente importante, e principalmente porque essa população, esse grupo de pessoas, né, de 60, 70, 80 anos, tem na sua memória e na sua história de vida o uso dos jogos de tabuleiro. Então, assim, é muito mais fácil você introduzir um cubo, você introduzir Três Marias, você introduzir um jogo concreto para esta população do que, por exemplo, uma tela de computador nesse momento, né? É muito mais fácil, porque eles têm isso na sua história de vida. Então, coisas muito simples, né? Uma batalha naval, um jogo das Três Marias, o próprio baralho, né?
como foi perguntado. Então, assim, é um momento que eu diria assim, jogue baralho com o seu avô, jogue um jogo com o seu avô, jogue um jogo, né? E de repente vamos fazer isso virtualmente. Vamos fazer isso virtualmente. Será que não dá para jogar isso, né, virtualmente com o vovô, com a vovó? Dá para jogar, né? Uma batalha naval, um jogo do. O jogo, ele é um instrumento, uma ferramenta ilimitada. Então, Ilimitada. a Bia Costa Lu acabou de comentar o seguinte, porque o comentário dela vai exatamente na direção do limitado. Ela diz: dá para jogar Rummikub com baralho, um jogo com outro jogo. Com certeza, com certeza, com certeza, né? Dá para jogar um monte. E os novos jogos que vêm agora, os novos jogos pedagógicos, eles têm níveis de funcionamento. Então, um dos mecanismos novos que vem surgindo nos jogos modernos ele passa a ser, ele vai ganhando níveis. Então, você joga uma primeira vez ou algumas vezes num determinado nível ou uma determinada forma de jogar, e você pode usar uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, às vezes 7 mecânicas diferentes com o mesmo material, com o mesmo instrumento. Então isso é uma coisa que vem surgindo, porque você, quando chega no sétima, você volta para o primeiro, e aí você tem, na verdade, 7 grandes jogos, né? Então é muito legal e desafiador, né? Isso gera, isso desafia, isso motiva as pessoas. Então, é a modernidade do jogo de tabuleiro. Com certeza, mas em termos cognitivos e também afetivos, né? Porque você convidar o seu avô para fazer um jogo virtual, além de estimular com todos os benefícios, né? Todo o aparato cognitivo do seu avô, que fica numa idade já perigosa, certo? Você também tem a demonstração de amor, o cuidado, a preocupação, porque o jogo também tem isso, né? Claro. Manda para ele, manda entregar do mesmo jeito que a gente está mandando entregar compra, que a gente está mandando entregar, né, presente, manda um jogo. Eu acho que isso olha que coisa bonita, né? Que atenção bonita. No primeiro momento ele vai fazer uma cara feia, assim, do tipo, mas depois ele vai. Bem sossegado aqui, mas bem que vai gostar de receber, com não é? Com certeza. Imagina um jogo bonito, né, colorido, uma coisa que ele possa mexer. Olha, gente, isso é uma demonstração de afeto com uma responsabilidade social, né? Uma grande responsabilidade social, porque a gente está realmente fazendo esse cérebro funcionar, olha, é uma preocupação que a gente ainda não viu. A gente vai ver estudos sobre isso, pode ter certeza. Aliás, nessa Covid a gente vai ver a longo prazo muita coisa. E com a população idosa, com certeza, a gente vai ver aí também um empobrecimento cognitivo, né? Então, o confinamento, não é o isolamento. O confinamento, se ele se torna um isolamento, ele traz esse tipo de risco, né? Realmente. Exatamente. De prejuízo cognitivo e prejuízo afetivo para os idosos, sobretudo para eles, porque eu não sei, no início do confinamento, era extremamente comum a gente ver as pessoas indignadas porque seus idosos estavam indo para a rua. Mas a vida deles, de relações de vizinhança, pedir para eles renunciarem a isso era extremamente difícil, né? E aí os jogos, me parece que com os idosos, por exemplo, porque as crianças já são, por definição, muito mais tranquilas, mais fáceis, se envolvem mais ágeis, assim por diante, né? Elas já são curiosas. Mas para os idosos, os jogos parecem cumprir uma função também, além de estímulo cognitivo, né, e das funções psíquicas todas. Eu falo funções psíquicas, obviamente, que são as funções, né? Enfim, cada área da psicologia acaba nomeando de um determinado modo. Mas, além disso,
também a interação afetiva, né? Também. Que para os idosos, isso é fundamental. Mas deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta por aqui, enquanto depois da. Assim, ó. A Bia Costa Longo também está dizendo o seguinte: eu ensinei 7 para os meus pais. Quando vou ensinar para outras pessoas, eles respondem durante a explicação. E ela dá muita risada. Eu não sei o que é 7, mas, de todo modo, imagino que se trate de um jogo, onde, né, tenho alguma outra ordem de interação. Ou seja, tem muitas possibilidades, virtualmente tem muitas possibilidades de jogos. Mas eu ainda tenho uma dúvida, professora Tatiana. Pergunte. O laboratório, então, faz pesquisa, né? Ele cria, além da pesquisa, cria determinadas tecnologias, pelo que eu estou entendendo, tá? E também faz transmissão, ensina pessoas a trabalhar com jogos. É um fator multiplicador. Isso, porque na verdade a gente vai responder o tripé da universidade pública, que é ensino, pesquisa e extensão, né? A pesquisa, porque a gente está gerando na pós-graduação de vários cursos e a pós-graduação num caráter interdisciplinar, que as pessoas estudem isso, né? Estudem, puxem isso. Então, a psicologia precisa ter uma área, e eu, como trabalho com neurociência, trabalho com cérebro, a gente precisa contribuir, precisa estudar isso, né? Em forma de como é que esse cérebro funciona, unindo com a educação, com outras áreas de conhecimento, como eu falei, com o design, com a informática e etc, etc, com a saúde, né? Saúde, as outras áreas da saúde mental e tal. Então a gente precisa se agregar a esse grupo para trabalhar com pesquisa. Ensino, porque a gente está gerando cursos, capacitação, capacitação de professores, né? Então, todo esse projeto que a gente montou, o Bora Jogar para Aprender, é um projeto que tem a função de trazer capacitação para os professores, para os educadores e para os profissionais, como terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, que é o uso desses instrumentos de uma forma terapêutica, né? E a extensão, que é botar essa meninada, né, os nossos alunos da universidade, em contato com a comunidade, trabalhando pela comunidade, com a comunidade. Então, assim, existem vários projetos do Interlúdico Lab que é ir até a comunidade, a gente ter um acesso a igrejas, a escolas públicas, a escolas privadas, onde a gente vai levar o jogo como esse instrumento de desenvolvimento e aprendizagem humana, né? Então, infelizmente, a gente está nesse momento agora não podendo ter esse contato, mas por isso a gente está desenvolvendo ferramentas virtuais para poder compensar esses projetos que nós tínhamos anteriormente à quarentena e que não puderam ser realizados. Então, a gente está desenvolvendo coisas que são alternativas com pais, professores, comunidade, no Brasil inteiro, e de maneira que, quando nós voltarmos, né, a gente vai poder trabalhar das duas maneiras, da maneira virtual e da maneira real, né? Transformar o obstáculo num ganho, né? Nós estamos bem próximos do final da live, tá? Tem uma pergunta e eu acho que a gente pode trabalhar, né, desde que a professora queira, trabalhar, responder essa pergunta e depois, né, as suas colocações para a gente poder começar realmente a se aproximar. A pergunta é a seguinte: os jogos de azar trazem algum benefício no âmbito do desenvolvimento cognitivo? O estigma que a sociedade tem sobre os jogos de azar correspondem com a realidade? Essa é a pergunta. Primeiro a gente teria que questionar um pouquinho o que a gente vai chamar de jogo de azar, né? Porque a resposta é: qualquer jogo
ele faz a estimulação, sim, qualquer jogo faz a estimulação, né? Sim. Qualquer movimentação que você faça, que você entre num mecanismo, que você tenha que solucionar problemas, que você tenha que planejar uma ação, que você tenha que controlar a sua ação, né? Formular hipótese. Exato, formular hipóteses, controlar resultados no tempo, no espaço, isso não tenho dúvida que isso já está trabalhando com esse funcionamento, né? Com esse funcionamento cognitivo, social, psicológico, como queiram chamar nesse conjunto de componentes aí, tá? A grande questão é que quando você tem combinações biopsicossociais, não vamos falar só em psicossociais, vamos falar em biopsicossociais, porque a drogadição, né, e a dependência, ela não é só um fator psicossocial, ele é um fator biopsicossocial. Você está inserindo uma ferramenta num componente, numa situação em que a resposta, a inter-relação desse componente não vai ser favorável, não vai ser saudável, não vai ser boa. Mas vejam, isso pode acontecer com qualquer instrumento. Eu posso ter um sujeito que tem uma má relação materna, que é uma figura, no mínimo, neutra. Então, não é em si ele ruim, né? Eu acho que o componente a questão do jogo de azar é quando você está, eu acho que a pessoa está se referindo, quando você tem, por exemplo, uma aposta, quando você tem perda, por exemplo, de dinheiro, e isso não é o jogo em si, mas isso é a relação, o quanto esse jogo vai simbolizar na vida, ele se encaixa na vida, é como uma chave numa fechadura, né? Ou seja, ele é um disparador, ele é, na verdade, um gatilho de coisas que são muito, né? Essa tendência à compulsão, a tendência à drogadição, à dependência, ela não está no jogo, ela está na história e na composição desse ser humano. Então, se não for o jogo, poderia ser uma compra, poderia ser uma comida, poderia ser o sexo, poderia ser... Então, na verdade, é uma composição de um instrumento que é utilizado, que ele motiva, ele instiga o desafio, né? Só que numa pessoa que não tenha esse componente de base, que é a compulsão, você é instigado, você é estimulado e você responde até um determinado momento. Então, você consegue controlar até onde você vai nessa sua disputa, nessa sua proposta. O que acontece? Quando você tem uma pessoa que tem um componente, um conjunto, né, biopsicossocial, que predispõe a essa drogadição, esta ferramenta, que pode ser qualquer ferramenta, pode ser a comida, como a gente falou, pode ser qualquer coisa que em si é muito saudável, mas ela passa a ser um gatilho, um disparador para uma dependência, né? E hoje a gente tem aí tanta coisa, por exemplo, tem gente que até os esportes radicais passam a ser, a pessoa passa a ser dependente da adrenalina, né? Então, esporte radical é ruim? Não, o esporte radical não é ruim. O esporte radical, ele é muito bom. Só que, para algumas pessoas que vão ter esse componente, esse conjunto, ele passa a ser um disparador, inclusive, dessa compulsão, dessa busca, né, obsessiva